Olá, seja bem-vindo ao curso de Gestão de Recursos Humanos. Nós estamos aqui na terceira fase desse curso, que é a mesa redonda, na qual eu, Fabiano Cachito, trago aqui alguns especialistas para discutir as questões que foram abordadas nessa última aula. Estou aqui neste dia com Eduardo Terra, que é diretor-geral da União Business School, da UBS, é também professor da FIA e é o sócio-diretor da Felizone Consultores Associados. Estou também com o Luiz Carlos, que é gerente de recursos humanos da 13 Paulista, que é uma empresa de terceirização de mão de obra, com mais de 5.000 funcionários espalhados aí pelo Brasil e que é um especialista em terceirização de mão de obra. Nesta primeira aula nós discutimos um pouco sobre o que é a gestão dos recursos humanos numa empresa, e a nossa ideia aqui hoje é discutir um pouco sobre as tendências da área de gestão de pessoas no Brasil, com todas as mudanças que têm ocorrido nos últimos anos no mercado de trabalho brasileiro. Luiz, você que é um especialista em terceirização de mão de obra, um grande contratador de pessoas, você pode nos dizer sobre o mercado de trabalho no Brasil depois desses anos de crescimento econômico? Bom, no momento atual o mercado ele é muito positivo e ele está contratando muito. Isso é muito bom porque o Brasil entrou numa fase de crescimento e a demanda por mão de obra, tanto a especializada como aquela que também não tem uma formação específica, ela é muito grande. O outro lado da moeda é que isso traz uma dificuldade para as empresas pela velocidade que essas empresas teriam de colocar essa mão de obra dentro do mercado de trabalho. Eu estou falando de dois pontos. Eu vou dizer mercado de trabalho, que é a oferta de vaga, e vou dizer mercado de recursos humanos, que é a oferta de pessoas disponíveis no mercado. Quando você tem um contrato, principalmente na área de terceirização, o prazo para a implantação desse contrato é muito pequeno. Toda empresa tem pressa. Ela quer contratar, fazer o negócio girar para obter seus lucros. E você não tem essa mesma rapidez na colocação dessa mão de obra. Eu diria que o que o mercado vive, o grande desafio do momento é exatamente isso. Formar pessoas, fazer com que o mercado de recursos humanos esteja par e passo com o mercado de vagas existentes. Eduardo, ele falou aqui sobre a questão da formação, né, e você tem toda uma experiência na formação de profissionais, de executivos em especial. É lógico que nós estamos falando aqui de todos os níveis de empregados, né, desde empregados operacionais, né, mas de gestão também. E muito se discute a importância de se formar profissionais para que o país continue crescendo e que as empresas aproveitem esse crescimento. Qual a importância do desenvolvimento profissional, desenvolvimento de competências nesse mercado que o Luiz nos apresentou aqui? A importância era total. Se a gente for analisar os BRICS, né, os países aí em desenvolvimento, Brasil, China, Rússia e Índia, qualquer analista econômico coloca sempre o Brasil como o que pior está trabalhando a educação, né? Se a gente for olhar a China, a Índia e até mesmo a Rússia, a educação ela trabalhará de outra forma. Quando você junta isso com o crescimento econômico de agora e que virá, você cria um problema. Quer dizer, nós não temos educação fundamental e a consequência disso é esse apagão de mão de obra, né? Então esse é um problema macro, um problema estrutural do país. Quando você vai para as empresas e para o profissional, como é que você lida com isso, né? A gente percebe cada vez mais nas empresas uma direção no desenvolvimento cada vez maior. Por quê? Porque eu não consigo contratar. Então eu começo desde o jovem aprendiz, que hoje tem cotas estabelecidas para isso, que eu tento aproveitar, passando pelo estagiário, pelo trainee, pelo jovem, enfim, para poder justamente ter um aproveitamento de mão de obra, né? Isso no caso da empresa. E do profissional fica claro o seguinte, né? Precisa buscar desenvolvimento, formação, seja com as suas próprias mãos, né? Buscando alternativas, seja em parceria com a empresa, porque o Brasil vai precisar disso, né? E é claro que tem hoje falta de mão de obra, é verdade, mas aquela mão de obra qualificada, que vai ficando mais cara, né? Ela muitas vezes não acontece da mesma forma, né? Os profissionais que têm essa diferenciação conseguem se colocar melhor. Luiz, você que tem essa experiência com a contratação de mão de obra e de todos os níveis, né, desde o operacional até a gestão, isso que o Eduardo falou, existe realmente uma dificuldade de encontrar o profissional já com conhecimentos, com competências desenvolvidas para esses cargos de gestão, de gerência, supervisão que vem surgindo com o crescimento das empresas? Existe sim, e o que o Eduardo colocou é muito verdadeiro.
Você hoje tem que investir na base, ou seja, você começa muitas vezes formando o profissional dentro da tua casa e com grande risco. Essa pessoa a qualquer momento pode ser fisgada pelo mercado. Então, quando nós dissemos que você não tem uma estrutura que dê uma educação formal, que dê, vamos dizer assim, que lapide esse profissional, alguém vai ter que pagar essa conta. Quem paga essa conta hoje acaba sendo a própria empresa. Consequentemente, isso vai ter um impacto de custo, ou na linha do seu produto ou na linha do seu serviço. Por quê? Porque eu estou tendo que despender uma verba não prevista e que hoje eu sou obrigado a bancar, com o risco de perder o profissional. Se eu tenho o risco de perder o profissional, eu estou falando logo num programa de sucessão, não é? E quem vai suceder as pessoas que estão comigo? Porque se a empresa está de pé, significa que ela tem uma receita, uma fórmula de sucesso, ela está girando. As pessoas que virão manterão essa fórmula, terão um aperfeiçoamento, vou ganhar mais dinheiro, vou perder o segredo do meu negócio. Isso leva tempo, demanda tempo e investimento. E nem toda empresa está disposta a investir. Graças a Deus a gente encontra outras organizações que têm um pensamento diferente. Elas incentivam o funcionário a aprimorar a sua formação, pagam bolsas de estudos, tem programas 50-50, ou então a pessoa passa um tempo dentro da organização até pagar com o serviço aquilo que foi investido, ou empresa que paga 100%. E muitos profissionais que hoje estão percebendo também que eles têm grandes oportunidades no patamar de cima. Por isso eles têm bancado a sua profissionalização, a sua melhora no mercado de trabalho. Eduardo, dentro desse quadro todo, quais são as principais tendências que nós podemos enxergar para o desenvolvimento da área de recursos humanos nos próximos anos aqui no Brasil? Muito bem. Então, acho que o primeiro ponto é que ela vai se tornar cada dia mais estratégica, porque de cada 10 empresas que você vai, 9 estão com um problema na questão da mão de obra das pessoas. E talvez o ponto de partida para isso é você ter um RH estratégico que vai trabalhar cada uma das dimensões da gestão de pessoas. Então, começaria por aí. Segundo, que a gente está passando por um movimento que é natural de um país que vai se tornando desenvolvido, que é o quê? Uma inclusão de muita gente na classe média, a mão de obra vai ficando mais cara. Então, muitas vezes quando a gente ouvia, né, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, a mão de obra é cara, a tecnologia é barata, né? E a gente olhava com isso com admiração. Isso está acontecendo no Brasil. Hoje em dia, eu dou um exemplo bem simples. Se a gente olhar 15 anos atrás, você tinha um profissional de classe média, ciência alta, que ganhava $10.000 e com 1% do seu salário ele tinha uma empregada doméstica em casa, por $100, né, que era o salário mínimo, até mais. Hoje, 15 anos se passaram, quer dizer, a classe média ganha um pouquinho menos, então esse cara talvez ganhe $4, $5.000, e se ele quiser ter uma empregada doméstica, que é uma mão de obra, vamos dizer assim, operacional, ele vai precisar o 10% do salário e não 1%. Então a mão de obra de base tem ficado mais cara. Isso gera todo um desenho de investimento também em automação e em tecnologia. Acho que esse é o segundo ponto. Juntando tudo isso, a gente pode falar como tendência também o processo de concentração, fusões das empresas que gera uma demanda por construir uma cultura e por gerenciar a mudança, que é uma coisa que a gente tem visto em muitas das empresas. Gerenciar bem a mudança e construir uma cultura que às vezes não é nem da empresa que existia, nem da outra, é uma terceira cultura. E acho que por fim, as empresas buscarem formas de atrair, reter e motivar os seus funcionários, que é da onde vem o resultado. Para dar um dado importante, hoje no Brasil, 70% do nosso PIB já vem de serviços. Serviço é mão de obra intensiva. Então, se você não gerenciar bem as pessoas, né, você não está gerenciando bem o seu negócio. E gerenciar bem significa fazer isso, cuidar da cultura, atrair, reter, motivar, desenvolver, remunerar. A remuneração precisa estar cada vez mais atrelada à estratégia. Então, e por trás disso tudo tem o primeiro ponto que eu coloquei. Você faz isso com um RH estratégico, que não é ter um gerente de recursos humanos forte só. Isso não resolve, né? Um dia alguém definir que a gestão das pessoas é estratégica. É estratégica para o presidente, para o financeiro, para o comercial e, consequentemente, para o RH. Quer dizer, perpassa aí toda a estrutura, toda a estratégia da empresa. Luiz, eu faço a mesma pergunta para você. O que você vê de tendências para o futuro dos recursos humanos no Brasil?
O preço da mão de obra, com certeza, ele vai ficar mais caro e tem ficado mesmo, isso a gente nota. E um processo que era muito doloroso antigamente no Brasil, negociação de dissídios, né, que você via, reajuste, hoje já é um processo mais tranquilo. O empresariado até aceita que o salário tem que ser reajustado, o pessoal tem que ter o seu ganho recomposto para poder consumir. A gente está descobrindo, né, os benefícios do mercado de consumo, todo mundo fazendo parte disso. E nós temos realmente um outro lado, quando você fala em reter as pessoas, porque só o salário a gente sabe que não retém uma pessoa. Isso tem a ver com o ambiente, tem a ver com as perspectivas dessa pessoa no futuro. Hoje, não só o consumidor, nós falamos sempre do consumidor está mais exigente, o trabalhador também está mais exigente na questão do tratamento, de como ele se sente dentro do seu ambiente de trabalho. Então imaginemos o seguinte, vamos supor que nós vamos tentar reter as pessoas só pelo lado financeiro. Essa curva não vai ter fim. Você vai sempre aumentar salário, porque a pessoa vai querer sempre consumir mais. Vou pelo lado dos benefícios, porque se eu for só no salário, eu tenho a parte dos encargos. Vou continuar aumentando o benefício, o custo financeiro, e em um determinado momento aquilo não vai mais satisfazê-la, porque uma cesta básica hoje está bom, mas amanhã ele já não quer. Um vale de alimentação também sustenta por um tempo, daqui a pouco eu parto por um bônus cultural, dou um ticket de cinema, um livro também é bom por um tempo, e a coisa vai mudando, porque a pessoa vai crescendo e suas exigências também vão. O que a empresa pode fazer além disso? E eu gostaria de destacar aí o que o Eduardo falou, a questão da pessoa estratégica de recursos humanos, porque a empresa é que faz os recursos humanos. Hoje uma das grandes preocupações que nós temos é de demonstrar para os gestores que não é o RH que faz o recursos humanos. Todo mundo faz. O RH ele é mais consultor, ele é mais gerador de políticas, mas ele gera a política baseada naquilo que ele consegue absorver da cultura. E fazer com que esses gestores percebam a sua importância na retenção dessas pessoas. Porque muitas vezes você faz um ótimo trabalho de contratação, você faz uma integração excelente, você modela o trabalho, você entrega a pessoa pronta para trabalhar, em uma semana o chefe dela já pegou no pé, já brigou e ela está querendo ir embora. Ou então ele demite a pessoa na experiência e todos esses recursos são jogados fora. Então acredito que uma das grandes tendências daqui para frente, além da questão do reajuste do preço da mão de obra, é também a mudança na forma com que as empresas tratam as pessoas. E aí eu lembro sempre de algumas aulas de RH, onde o professor falava que você deve conseguir alinhar os objetivos das pessoas aos objetivos das empresas. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que as empresas terão dado um grande passo. Bom, o nosso tempo infelizmente está se esgotando aqui, mas eu acho que tudo que foi discutido aqui está muito relacionado com aquilo que vocês viram nesta primeira aula. Eu sugiro então que você volte a assistir a aula, né? Relacione aquilo que você está vendo na aula com o que foi discutido nessa nossa mesa redonda, faça novamente o case que está relacionado a esta primeira aula e não deixe de continuar fazendo conosco o seu curso de gestão de recursos humanos.